Olá, meu nome é Murilo Oliveira, tenho 28 anos, sou graduado em Engenharia de Produção, atualmente especialista em Gestão de Negócios pela USP, e vou falar um pouquinho do meu trabalho aqui para o Congresso Internacional de Logística do IFISP, cujo tema esse ano é para a logística e as novas formas de organização do trabalho em tempos de pandemia. O meu trabalho vai falar um pouquinho sobre o impacto da sazonalidade nos fretes inbound e outbound de uma multinacional do segmento de fertilizantes atuante aqui no Brasil. O trabalho tem minha autoria em conjunto com a Lumila Souza e o Adalberto Souza. Iniciando pela contextualização, esse ano deixou mais do que evidente que a agricultura é essencial na economia brasileira, os players do setor, então, tanto quanto nós falamos de commodities, quanto dos insumos de fertilizantes, cada vez mais tem que buscar competitividade. E logística é essencial devido ao tamanho que o Brasil tem consequentemente, o custo do Brasil. Então, para se ter uma ideia, 23% apenas do volume que a gente necessita de fertilizantes aqui no Brasil é produzido nacionalmente, o restante é importado. Então, praticamente aí 80% do volume é transportado para as fazendas vindo do porto, vindo de importação, e 60% dos volumes de grãos, como fertilizante, como soja, eles são transportados via caminhão, por mais que não seja o mais competitivo. Ferrovia e hidrovia são mais baratos para grandes distâncias, e como exemplo a gente tem aí o Mato Grosso, que é o principal polo agrícola do Brasil, estando a 2.000 quilômetros do maior porto do país, que é o Porto de Santos, tá? Então, o contexto de economia e de logística se deu aí por conta desses fatos, por conta dessa necessidade de competitividade. Então, analisar questões de fretes principais, que são os fretes de grãos descendo para o porto, versus o frete de retorno, que muitas vezes é o fertilizante retornando do porto para as fazendas, sazonalidade da demanda de transporte, seja pela safra, seja por quaisquer outras pressões de mercado, o tabelamento de fretes, que foi proposto com a greve dos caminhoneiros em 2018, fretes inbound, que são aqueles que abastecem as fábricas, então, consequentemente, é o do porto para a fábrica, para criar estoques, e o outbound, que é o da fábrica para clientes, podendo ser outras unidades da empresa ou clientes finais. Então, o trabalho vem para analisar esses impactos de sazonalidade, seja por safra, seja por eventos pontuais como a greve, no preço desses dois âmbitos de fretes, inbound e outbound, numa multinacional de fertilizantes, como já dito. Quanto a materiais e métodos, o trabalho focou quanto à metodologia de objetivos na parte descritiva, foi um estudo de caso no que diz respeito a procedimentos e utilizou uma abordagem quantitativa com algumas análises estatísticas para o problema. O foco do estudo foi em fretes de 2015 a 2019, aqueles com volume mais significativo para a empresa, rotas CIF, que são aquelas de controle da empresa, ou seja, que a empresa é responsável pelo transporte e que, consequentemente, nós temos ação sobre, e rotas tanto de longa distância, como, por exemplo, do Porto para Mato Grosso, quanto o que a gente chama de circuitos fechados, que são rotas de menor distância, cujos veículos ficam dedicados, principalmente rotas entre unidades da empresa, que o caminhão vai com um produto e retorna com o outro, e análise de rotas com e sem contrato, porque com contrato é mais fácil você ter previsibilidade de fretes. Duas grandes hipóteses foram analisadas, uma, como já dito, a de que fretes de retorno, ou seja, ao invés do caminhão voltar vazio para buscar mais grãos após ele ter exportado o grão no porto, ele voltar com fertilizantes. Então, esse frete de retorno traz vantagem tanto para o caminhoneiro quanto para a empresa de fertilizantes, porque não é o frete principal, e já havia indícios, pela teoria, de que o frete aqui nessa curva em azul de fertilizantes no retorno tende a ser mais barato, e também a hipótese da variação de sazonalidade alavancada pela tabela de fretes após a greve dos caminhoneiros em maio de 2018,
foi proposta a tabela de fretes e poderia causar impactos aí, como nesse exemplo da figura 3, cujos valores poderiam até dobrar em determinados períodos do ano. Então, passando um pouquinho para os resultados e discussão, aqui é mais para contextualizar que, para os casos de outbound, o trabalho focou em unidades da empresa que são de Uberaba, Araxá e Catalão, as mais significativas, em destinos mais atuantes e mais pressionados como Mato Grosso e Goiás, por isso os maiores volumes na primeira tabela. Então, são mercados mais concorridos, mais demandados. E no caso da tabela 2, os veículos para fluxos inbound são os dois principais portos que a empresa atua, Santos e Paranaguá, abastecendo as unidades. Como Uberaba é a maior unidade, o maior fluxo se deu para Uberaba e depois para Rondonópolis devido ao mercado. Todos os volumes foram feitos na base 100, ou seja, as rotas com menor volume foram consideradas 100% e os volumes das demais foram baseados neste. Olhando para o outbound, então, iniciando por médias, mínimos e máximos, primeiro é possível acompanhar na figura 7 que as rotas para Mato Grosso, em azul e vermelho, destoam das demais devido a esses picos da safra, principalmente no Mato Grosso, um mercado bem pressionado para fretes, então elas tendem a subir após o mês de maio, junho e cair ali após setembro, outubro, ao término da safra. Nos mínimos, o que a gente gostaria de destacar é que os volumes, os preços, perdão, de rotas com circuitos fechados, Catalão, Rio Verde em laranja, Araxá e Uberaba em roxinho, elas tendem a ser menos pressionadas, se manter mais constantes. E quanto a máximos, os máximos também seguem a curva da safra e atingem valores elevadíssimos para a rota, por exemplo, Uberaba-Rondonópolis e Araxá-Rondonópolis, chegando a ter valores de 225% dentro do mesmo ano. Então, isso mostra o quanto que pode variar, o quanto que a safra causa de impacto para esses fretes. Trouxe também uma análise de desvios padrão, primeiro por ano, para olhar a influência do ano de 2018 nos demais fretes. Então, quando a gente olha que é o ano mais pressionado, 28% versus 19% dos demais, então a tabela foi significativa. E olhando aqui para os meses, desvio padrão por mês, a gente pode ver também novamente a influência da safra a partir do mês de maio até o mês de outubro, com os patamares bem acima dos demais, tá? Então, as variabilidades e, consequentemente, a sazonalidade, causando aqui bastante distorção. No inbound, por outro lado, com o primeiro gráfico, a figura 15 aqui já mostra que não há uma rota que destoa das demais, no caso das médias. Os valores são bem menos pressionados que no caso do outbound, então 140% versus 176%, que era o pico das médias no outbound. No caso dos mínimos de sazonalidade, apesar deles também subirem com a safra, eles tendem a permanecer um pouco mais altos, porque a empresa tem ali para setembro, outubro, a necessidade de repor os estoques que ela vendeu na safra, então o transporte permanece um pouco mais pressionado, mesmo no final do ano e início do ano seguinte, apesar de que depois, no restante do ano, eles tendem quase a se manter nos valores mínimos, entre fevereiro e junho, por exemplo. E quanto aos máximos, nós temos aqui também a variação conforme a safra, com eles se mantendo altos ali até o início do ano seguinte, mas o grande destaque é que a pressão é muito menor. Então, o máximo dessa curva é de 175%, enquanto, como já dito, foi de 225%, ambos no mercado de Rondonópolis e Sorriso, que é no Mato Grosso. Então, bem menos pressão nos casos de inbound. Quanto aos desvios padrão, o que chama atenção aqui na questão dos anos é que a tabela de fretes, a greve dos caminhoneiros não foi tão influenciadora assim no ano de 2018, ela até perde para o ano de 2016, que foi um ano de grande pressão em Paranaguá, o transporte em Paranaguá trabalhou bem pressionado, e em 2019 se manteve um pouco acima do padrão, mas ainda abaixo do ano de 2016 também.
E olhando aqui para os dígitos padrão por mês, novamente, a safra se mostra influenciadora por um período até mais longo, como eu disse, para manter os estoques abastecidos, mas em intensidade menor do que o outbound novamente. Tá? Então, eu trago aqui alguns exemplos de rotas para mostrar, por exemplo, como o Araxá-Rondonópolis traz o ano de 2018 bem impressionado no outbound, e ao passo que Araxá-Uberaba, apesar de ter um salto também com a greve dos caminhoneiros em maio de 2018, nos demais anos e curvas tende a se manter um pouco mais estável, por se tratar de uma rota de circuito fechado com contratos. Inbound, novamente, Paranaguá, Rondonópolis e Santos Uberaba mostram o ano de 2018 de maior pressão, mas perdendo para o ano de 2016 no final do ano e bem com bem menos intensidade de pressão nos fretes do que no outbound. Então, passando para as conclusões do trabalho, a safra de grãos é um fator preponderante na sazonalidade do frete, principalmente em locais de alta concorrência, como o Mato Grosso. Ela é mais sentida nas rotas de outbound, porque ali é mais difícil você casar um frete de retorno, enquanto no caso do inbound, o caminhão está vazio no porto e disponível para subir com fertilizantes. Muitas vezes, quando a gente está falando do outbound em Uberaba, Araxá, Catalão, essa oferta de veículos não é com a tamanha intensidade quanto nos portos. Circuitos fechados são uma ótima alternativa para mitigar parte das influências de sazonalidade. Então, os desvios padrão em Uberaba, Araxá chegam apenas a 13%, enquanto em Araxá, Rondonópolis atingem até 47%. A greve dos caminhoneiros causou sim uma distorção no mercado. Os valores em maio e junho de 2018 chegaram a atingir 208% dos valores iniciais daquele ano. Mantiveram esse padrão um pouco mais elevado nos meses seguintes e no ano seguinte. E no inbound, apesar também de haver uma pressão, os valores atingirem 131% na rota Paranaguá-Rondonópolis, o impacto foi bem menor do que no outbound. Então, eu gostaria de encerrar sugerindo algumas possíveis ações de mitigação. Elas devem ser focadas em rotas de longa distância, principalmente nas rotas do outbound. Contratos anuais ou semestrais são uma ótima alternativa, assim como buscar oportunidades de frete de retorno. Então, parceria entre empresas de fertilizantes e traders, por exemplo, ajudaria bastante. E uma outra alternativa é, caso você tenha volumes significativos para transportar para o Mato Grosso, talvez dividir isso ao longo do ano, antecipando alguns volumes entre fevereiro e maio, estocando material próximo ao destino final, para que na pressão da safra, quando os fretes subirem muito, esse produto já esteja mais próximo ao local de entrega. Eu gostaria de encerrar agradecendo a oportunidade de fazer essa apresentação, de compartilhar meu trabalho, os resultados com os participantes do congresso. Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Forte abraço e uma ótima semana a todos.